Bom, pessoal, na verdade eu comentei com vocês, né, dos desenhos que eu tinha feito na última aula, e como eles são referentes ao parágrafo 9, né, que a gente já estudou, o parágrafo 12. Né, o 9 e o 12 são os dois parágrafos principais. Né? O 12, sobre o qual a Isadora estava dando a aula. Eu tinha feito uns desenhos que eu cheguei a esboçar ali, né, eu falei que ia mostrar, e com isso aproveito para retomar um pouquinho dos conceitos que a gente viu até aqui, do 12. Na verdade, são os que eu tinha preparado, eu não consegui ir até o final do 12. Né? Então, os slides são referentes a uma parte do 12 só. Depois a gente vê a sessão 13 com a Isadora, e depois volta para mim para entrar na 14. Tá? E, na verdade, eu não sei se vai dar para entrar no texto do 14, porque eu vou fazer uma apresentação geral do capítulo 3 primeiro. Então, vamos ver o que vai dar tempo dessa programação toda, né? Vai dar tempo de acontecer. Na verdade, isso aqui foi uma viagem, né, como vocês já estão percebendo, no sentido de pensar o Seraí numa dimensão, de maneira tridimensional. Né? Porque o Heidegger está caracterizando, enfim, são tentativas, né, de visualizar uma coisa que não pode ser visualizada, né? Porque é um conceito extremamente abstrato, né? O conceito de ser no mundo, quer dizer, isso que o Heidegger está pensando, né, para caracterizar o ser humano, ao mesmo tempo que extremamente concreto, porque ele está falando, ele insiste nisso, né, da nossa vida concreta, da nossa existência real, quer dizer, não tem nenhum outro plano, nenhum plano abstrato, nenhuma dualidade e assim por diante. Né? Visualizar a coisa, né, é difícil. Então é um esforço assim, de tentar pensar em imagens, inclusive já comentamos, né, que o próprio Heidegger fazia alguns desenhos. Tem um famoso desenho, basta botar Heidegger desenho, aparece, que é aquilo que eu tinha colocado aqui um dia mesmo. É uma seta assim, um negócio assim, mais ou menos. Né? Isso seria o ser no mundo, o Seraí. Ah, sim, eu não lembro. Né? Você está conseguindo ver? Sim. Né, uma seta com, quer dizer, parece assim, né, ser jogado no mundo na finitude, né, não tem horizonte, para além disso, quer dizer, não sei, deve ter um monte de interpretação sobre esse desenho que a gente pode pesquisar, mas eu tentei pensar uma coisa enquanto desenho, um pouco mais sofisticada do que a dele, né, que seria uma estrutura tridimensional, para pensar né, cada um dos componentes do ser no mundo, né, ser em e mundo, que é como ele caracteriza o Seraí, né, que somos nós, e com os quais ele dividiu o livro, né, um capítulo para cada um dos três. O capítulo 3 para o mundo, o capítulo 4 para o ser, e o capítulo 5 para o no, para o em. Né? Então eu tentei pensar como essa estrutura tridimensional, cada um dos círculos, né, que estão entrelaçados, representando um dos três, para corresponder àquilo que ele diz. Né? É um fenômeno só, um fenômeno unitário, são inseparáveis os três, mas a gente pode tentar olhar cada hora para um deles, dando destaque para um deles. Né? Então, como se a gente fosse a cada vez focalizando um dos três, na verdade não são círculos, né? Uma das três formas ovais que estão aqui entrelaçadas. E o Seraí, que é também o ser no mundo, né? Quer dizer, eu procurei pensar, porque, né, o Heidegger a todo tempo, né, ele insiste, né, nesse caráter extático do Seraí, da existência, que está ligado à própria palavra existência, né, como existência. Né? A noção de êxtasis tem a ver com esse movimento para fora, né? Sair de si para fora. O Casanova fala muito disso no Mundo da Historicidade, quando ele comenta, né, esses primeiros capítulos. Ele insiste muito, isso é uma coisa, né, da qual eu discordo um pouco, né, já mencionamos isso aqui, no fato de que não haveria nada dentro, né, só esse ir para fora. Mas eu acho que é possível pensar, né, quer dizer, esse movimento de dentro para fora, então é um pouco isso, né, que eu coloquei com essa figura aqui, pensando numa espécie de estrutura, né, que é a palavra que ele usa,
para falar do Dasein o tempo todo, né? Ele fala que são as estruturas ontológicas. Então, para tentar pensar essa ideia de estrutura, eu usei essa figura aqui, né? Então, como se são estruturas que acontecem, né? Que acontecem projetando-se através do ser no mundo, né? Ou como ser no mundo. E resultando, né? Quer dizer, nesse para fora, né? Que seria isso aqui, né? Que por sua vez se desdobra em possibilidades, né? E eu usei de propósito, né, imagens que são próprias da ciência, né, de estruturas químicas, né, enfim, moléculas, coisas complexas e tal, não sei as palavras exatas, mas são desenhos típicos, né, da ciência, até para dialogar com as questões do Bruno, que não está aqui hoje, né, mas que sempre fala da biologia e tal. Então, enfim, me pareceu interessante essa maneira de pensar, né? Quer dizer, nós somos isso, né? Então nós somos jogados no mundo como, né, nessa tridimensionalidade de ser no mundo, como um projetar-se para fora, né? E isso, como eu já sugeri, desde o nascimento, né? Quer dizer, a gente nasce com esse movimento, né, sendo jogado para fora do interior da mãe, né? E uma vez que estamos fora, a nossa vida passa a ser possibilidades. E um projetar-se nessas possibilidades. Que já começa no bebê, né? Claro, quando ele é muito pequenininho, né, mas ele se projeta. Quando ele chora, o primeiro choro é um projetar-se, de alguma maneira, né? E quando ele vai estar no berço e se mexe, né, são possibilidades. Ele pode virar para a esquerda ou pode virar para a direita, né? Enfim, essas possibilidades e esses movimentos, né, eu falei da palavra movimento, que o Heidegger não usa, mas que eu acho interessante a gente ter sempre em mente, são constitutivos do nosso existir, né? Ou seja, não dá para pensar o nosso existir sem esses elementos interligados, essencialmente interligados. E eu coloquei outros desenhos iguais, né, pensando no fato de que nós estamos o tempo todo em relação com outros seres no mundo, né? E esses seres no mundo não são só indivíduos, como cada um de nós, né? Quer dizer, aqui eu estou pensando no indivíduo, mas são, né, quer dizer, essa estrutura ser no mundo, ela serve para falar também da própria sociedade humana, da história, né? De tal modo que essas estruturas maiores, eu estava pensando o quê? Justamente, né, na sociedade, na história, né, que são constitutivas do nosso mundo, então estão entrecruzadas também com a constituição do ser aí, né? Quer dizer, então a cada indivíduo que nasce, você tem esse projetar-se para fora, como ele próprio um ser no mundo, e ele será sempre um ser no mundo, que se dá contra o pano de fundo de outros seres no mundo, no primeiro momento a mãe, né? Num contexto intersubjetivo, porque tem outros seres no mundo, além da mãe e dele, e num contexto mais amplo, histórico, né? Tudo isso, de alguma maneira, interligado e relacionado com o ser no mundo que ele próprio é. O conhecimento objetivo, por exemplo, é uma das possibilidades, que é o que o Heidegger vai usar como exemplo na seção 13, da qual a Isadora vai falar daqui a pouco, né? E é importante para ele situar o conhecimento dessa forma, porque, segundo ele, o grande problema, a gente vem tratando disso, né, da metafísica ocidental, do modo como ela tentou definir o ser, foi justamente a partir do conhecimento objetivo, né, tentar conceber algo como, né, um eu encapsulado em si mesmo, que tipicamente para o Heidegger, né, se mostraria no Descartes, no código cartesiano, desconsiderando tudo isso, né, só levando isso em conta
num segundo momento, né? Porque no código cartesiano, eu já falei disso, né? Primeiro tem a existência do eu enquanto pensante, para daí provar a existência de Deus, para daí provar a existência do mundo material, e o mundo material é concebido de uma maneira completamente diferente, como a gente vai ver no terceiro capítulo. Para o Descartes, né, o mundo, a espacialidade, né, ela é constituída de formas, né, de extensões espaciais. A gente vai ver isso com mais calma. Ao passo, ou seja, é como se a gente pudesse colocar tudo num plano só, unidimensional ou bidimensional, não tridimensional, e caracterizar, a partir disso, toda a espacialidade em que se dá a vida humana e a vida em geral. Ao passo que o Heidegger está tentando justamente mostrar que essas formas, na verdade, são instituídas por nós no âmbito do conhecimento, a partir de uma realidade prévia que é fundamentalmente movente, né? E, portanto, temporal. A temporalidade, ela é anterior à espacialidade. Isso é uma coisa que a gente vai ver. Isso é um elemento importante do ser idêntico. Inclusive, há muita discussão sobre se o Heidegger depois não acaba dando ao espaço a espacialidade uma importância igual a que tem aqui a temporalidade. É uma discussão entre os intérpretes e tal. Mas aqui, o primado da temporalidade, digamos assim, em relação à espacialidade é grande. Sendo que, normalmente, essas duas noções, elas vêm associadas, né, na tradição filosófica. O Kant, por exemplo, né, fala no espaço e no tempo como formas da sensibilidade. Eu já mencionei isso, né, tudo aquilo que a gente conhece, os fenômenos são dados no espaço e no tempo, enfim. Inclusive, há um diálogo com o Kant logo no começo do capítulo 3. Bom, então a tentativa de pensar, né, isso tudo em contraposição, né, a um conhecimento, digamos assim, chapado, né, do eu na sua relação com o mundo. Então, naturalmente, né, quer dizer, uma estrutura bastante complexa, difícil de pensar, mas que eu vejo dessa forma, né? Quer dizer, isso aqui para mim é o movimento que se dá no viver humano desde o nascimento. Nós somos esse permanente projetar-se em possibilidades, né? Nós somos jogados no mundo e o tempo todo jogados em possibilidades, porque, como a Isadora mencionou muito na última aula, quer dizer, as possibilidades que de fato a gente tem não são infinitas, não são, né, ilimitadas. São aquelas dadas pelo mundo em que nós estamos inseridos, né? Quer dizer, se dão em função do mundo, né, em função da realidade de cada um, e assim por diante. Bom, acho que com relação a esse primeiro slide é isso. Então, essa é a estrutura a partir da qual eu tentei pensar o parágrafo. Aí fica bagunçado, mas eu vou explicar, né? Então, eu tenho a indicação aqui dos parágrafos, aqui cada parte corresponde, portanto, o caminho que eu fui seguindo, né? Então, aqui estão os 3 primeiros parágrafos do texto, né? Então, no primeiro, ele vai caracterizar, primeiro, né? Ponto fundamental, o ser aí, nós, como um ser que está em relação consigo mesmo. Inclusive, eu tinha feito assim, a minha tradução daquela oração ali, ela diverge da tradução tanto do Fausto como da Márcia, e, claro, eu acho que essa está mais correta, né? Por isso que eu propus. Em seu ser, o ser aí se relaciona compreensivamente a seu ser. É isso que essa seta aqui deveria ilustrar. Há uma variação neles que torna um pouco diferente o sentido da frase. Mas o que há aí é uma relação que já estava antes dada, né, já no parágrafo 9, já em slides anteriores, uma autorrelação, digamos assim, cujo caráter é compreensivo, mas compreensivo num sentido amplo, que o Heidegger dá ao termo, de uma compreensão a princípio vaga, né, mas que sempre está posta. Nós sempre temos algum nível de relação compreensiva consigo próprio. Aí, voltando para o caso do bebê, não sei se dá para, né, em que momento que isso se põe, né? Mas em algum momento, relativamente cedo, já começa a se pôr, porque a compreensão no sentido muito amplo,
né, que não envolve necessariamente já uma linguagem formada, coisa do tipo. Né, uma compreensão pré-teórica, uma compreensão anterior àquele tipo de conhecimento categorial que se constitui na ciência, na metafísica tradicional e assim por diante. Tá? Isso constitui, diz o Heidegger, o conceito formal de existência. Formal no Heidegger é uma coisa complicada porque também não tem o sentido habitual da palavra formal. Tá? Tem muito mais a ver com uma coisa que a Isadora conhece bem, que é a ideia de indicação formal. Né? Então, significa, digamos, algo, para tentar simplificar agora, que diz respeito à estrutura do Seraí. Está ligado à estrutura, a isso que é fundamental do nosso existir. Então, o conceito de existência, nesse sentido radical. Tá? Portanto, o que ele está dizendo? Que essa autorrelação de tipo compreensiva, ela é constitutiva também do ser humano. Ela está sempre posta. A gente tem uma certa compreensão de si mesmo. Isso seria uma diferença, por exemplo, em relação aos animais. Sempre discutível no caso de alguns animais e tal, aquela coisa que eu sempre falo, mas a princípio, né, seria uma diferença, seria uma potencialidade do ser humano. Ele fala isso e fala em seguida, né? O Dasein existe, o Seraí existe. E é um ente que sou eu mesmo. Né? Há um elemento de singularidade e pessoalidade que está sendo afirmada, aquilo que ele chama de Emeinigkeit, que a gente já comentou que é muito difícil traduzir, porque seria o je mein, seria a cada vez meu. Então o Heidegger transforma em substantivo isso que a gente traduziria por a cada vez meu. Então seria a cada vez minha idade, né? Minha idade nesse sentido. Né? Um substantivo correspondente à minha. Né? Isso não faz sentido em português, então é muito difícil traduzir. Né? Mas isso aponta claramente, me parece, para um elemento de singularidade, né? E de pessoalidade, em função de outras coisas que ele diz. Portanto, algo, e esses primeiros parágrafos, tanto o 9 como o 12, me parecem da base, né? Isso é uma coisa que eu estou pensando desde o começo, desde antes do curso, lendo o livro do Casanova, enfim, quero discutir com ele, já discuti com ele sobre isso, gostaria de discutir de novo. Para mim é muito claro, né, quando o Heidegger fala de eu, de meu, etc., que tem um eu aqui, né? Porque, segundo ele, não tem. Né? Não há nada aqui, do lado de cá do movimento. Isso para mim não faz sentido. E o Heidegger está dizendo exatamente isso aqui. Né? Há um eu mesmo, há um meu, quer dizer, tem uma pessoalidade que precisa ser destacada e que está posta como, né, fundamento do nosso existir, né, fundamento nesse sentido estrutural ou ontológico. Me interrompam se eu estiver muito obscuro o que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma discussão e tal. Porque o Heidegger está querendo se descolar o máximo possível da tradição moderna subjetivista do Descartes com aquela noção de eu. Então, todo mundo que estuda Heidegger tende a falar assim: eu é uma palavra proibida, né? Indivíduo é uma palavra proibida. Só que o Heidegger está usando a palavra nos momentos decisivos, iniciais, de caracterização do ser aí. Então, isso é uma questão de diálogo de interpretações. Né? Para mim é claro que tem uma certa concepção de eu que é muito diferente, evidentemente, da noção tradicional, e é isso que está em disputa. Ele está dizendo, olha, o eu não é aquilo que o Descartes fala, o eu é isso aqui. Né? Mas ele não, a meu ver, não abandona a noção de eu. Né? Então, é uma discussão que eu tenho, por exemplo, com o Casanova, que falou aqui uma vez, eu já mencionei, né? Eu sou o fundo da parede. Eu falei, eu não sou o fundo da parede. Ele queria dizer o quê? Ele queria radicalizar essa ideia de ser no mundo. Né? Então, claro, ele é também o corpo dele, ele está falando, mas é ao mesmo tempo o fundo da parede. Ou seja, eu aqui seria também vocês, o fundo da parede, etc. Né? Num certo sentido, sim, mas isso não quer dizer que não exista, né, do lado de cá um ponto de partida do movimento. Com essa discussão, né, que está em jogo, a qual eu estou me referindo aqui. Não sei se está muito obscuro para vocês ou tudo bem. É quase o contrário do solipsismo, assim.
a tentativa do Heidegger, claramente, a Isadora falou disso, né, e acho que o Casanova também quer insistir nisso, é fugir do solipsismo. Portanto, não há um eu encapsulado aqui. Ok, não há mesmo. O Casanova fala que é absurdo falar de Heidegger solipsista, que é uma coisa Sim, louca. eu concordo. Apesar do Sartre ter falado com todas as letras. Heidegger solipsista. Mas, enfim, ele é muito contra a nomear o Heidegger dessas maneiras. Inclusive a gente falou disso na última aula, né? Sim. A questão do solipsismo. Então, eu concordo que não é solipsista, mas para mim não precisa jogar fora a noção de eu para isso, né? Para dizer que não é solipsista. Esse é o ponto. Bom, então para mim é importante afirmar esse elemento de singularidade, apesar do caráter não solipsista. Quer dizer, o fato de ser não solipsista não implica, quer dizer, não se trata de ir para o contrário, né? Que seria dizer não tem eu. Eu acho que é uma leitura que, enfim... Que não cabe. E eu acho que o Heidegger está me dando razão, quer dizer, aqui nessa leitura que eu estou fazendo, os parágrafos iniciais aqui. É que ele realmente tem... Ele entrou também em discussão com outro professor em relação à memória. Vou só pegar um negócio aqui, na minha pasta eu trouxe o livro. Que é o Sandra. E aí ele fala, a memória é o fundo da sala, coisas do tipo, assim. Inclusive, né, a aula está sendo gravada, a gente pode assistir e a gente pode discutir sobre isso. Se bem que no 25 ele começa a discutir isso, né? Como que é o parágrafo 25 mesmo? Qual o nome dele? A proposição da pergunta existenciária pelo Ken Budasman. Sim, sim. Então... É porque o Heidegger, ele vai reconstruir a ideia de um cogito sum. Então ele vai tentar discutir um eu sou sem isolar o ser, né, como se ele não existisse. Que seria o que o Descartes fez. E que foi o que o Russell fez também, segundo ele. Então ele vai tentar discutir um sum, né, junto com o cogito. Então, em tese, ele não descarta a palavra eu. Sim. Em tese, ele não descarta a palavra eu. Ele pode descartar uma epseidade. Isso ele nunca usa, por exemplo. Ele pode descartar... Sim, ou subjetividade, né? Sujeito, porque o sujeito né, tem uma conotação de fato carregada. Né? Uma teoria do ego, por exemplo, algo que ele nunca usa. Mas, em tese, de fato, ele nunca descarta a ideia de um eu. Existe um eu. Esse é o livro em que o Casanova comenta, né? Ele tem 3 livros, 3 volumes sobre ser e tempo. Mundo, Historicidade e Leituras Fenomenológicas de Ser e Tempo. E ele justamente começa pelo parágrafo 9, em vez de começar pela introdução, coisa que eu falei desde o começo, né? Que orienta o nosso próprio programa, eu achei que fazia sentido começar pelo parágrafo 9. Né? De fato, acho que para uma leitura completa da analítica existencial é mais interessante, porque a introdução nos levaria a muitas outras questões e dimensões. Então, caracterizando, né, no âmbito dessa caracterização inicial, o capítulo 1 dele fala justamente sobre o capítulo 1 e 2 do Ser e Tempo. Ele diz, por exemplo, o seguinte: o elemento sem o qual a intencionalidade, aquela noção que veio do Russell, né, que a gente viu, então o elemento sem o qual a intencionalidade perde todo e qualquer sentido é justamente a sua dinâmica extática originária. Isso aqui. Concordo inteiramente. Certo. Né? A intencionalidade virou isso. Sim, claro. Para fora, né? Uhum. Só que aí, na página seguinte, ele vai dizer o seguinte: o ser do homem perde toda e qualquer possibilidade de uma interpelação categorial, via categorias tradicionais, como a gente já viu, concordo. Uhum. Só que ele tira disso o seguinte: como ele não possui nenhuma determinação previamente dada e constituída, mas se acha antes, desde o princípio, cindido de toda e qualquer determinação como tal, é preciso responder desde o início a pergunta o que é o homem, com a simples e singela afirmação, nada. Aí eu discordo. Não acho que dá para dizer que é nada. O homem é ser no mundo. E o ser no mundo é essa estrutura. E essa estrutura, tudo bem, não dá para afirmar qual é o fundamento último dela. Né? Que não dá para, sei lá, né, tentar ir além disso daqui. Mas isso não significa que não tem fundamento. Significa que o Heidegger não está indo até esse ponto. Ele está explorando as estruturas
existenciais do Dasein, né, no limite das possibilidades dessa análise. Não sei se você concorda com isso. É um tema muito complicado. Bom, eu acho que o Heidegger mantém a estrutura de um eu, porque em 1919, 1920, ele vai investigar o mundo próprio como um mundo de destaque do fenômeno da faxicidade, né? Então ele tem uma ideia de um eu, ele tem uma ideia de interioridade que é importante. Eu acho que não dá para distinguir isso da filosofia heideggeriana, não. Agora, eu não sei se ele está falando essa questão de nada aí, na questão do o nadificante ser singularizante também, né? Então talvez talvez ele esteja indo para esse caminho. O nada é a condição de possibilidade para singularização. É uma coisa que a gente vai ver muito tempo depois. Né? Na angústia. Na angústia. Sim, mas aqui ele está falando desses parágrafos iniciais. Ah, então tá. me parece que a intenção dele é um pouco mais forte com relação a isso. É caracterizar de fato, dizer, o fundamento do ser no mundo é nada. Sim. Fundamento. Não é, né? É o mundo. Então, é isso aí. Então, Só que não dá para excluir o mundo, né? Não dá para falar que ele não é fundamental. E o tempo também, né? O que não dá é para perguntar assim, supondo uma pergunta do tipo, e antes disso? Antes dessa estrutura, ou antes do mundo, isso ou antes sim. da temporalidade? Não é tipo, tem um Deus que criou? Não, aí de fato não, mas o Heidegger não está sequer fazendo essa pergunta. Eu não sei se ele vai escrever aí, mas tem uma palestra até que ele chega a falar uma coisa que trouxe um rebuliço gigantesco de que o Dasein não existia. Mas, enfim. É uma longa história para explicar. E ele gosta da leitura de fazer polêmica. Sim. Enfim, é um pouco nessa linha, né? Então, e aí ele cita aquela passagem que a gente viu, né? Que o caráter de ser sempre a cada vez meu. E é mine. E aí tá cheio de anotações minhas, né? Isso vai contra o que ele está dizendo. Mas enfim, é um pouco essa discussão a que eu estava me referindo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu trouxe porque eu sabia. Ele tenta resolver, eu não sei se ele chega, eu lembro que na palestra dele sobre memória, como que se trata de uma coisa muito do mundo próprio, né? É a tua memória, uma memória sua. Pode ser a memória de um povo, sim. Enfim, mas se tratando de uma memória sua, de algo que aconteceu na sua infância, enfim. Como é que você vai tratar isso sem um eu, né? Ele tenta resolver isso falando que, de fato, assim, tá lançado no mundo, ou seja, é o fundo da sala, né? Até a memória da sua infância, até tudo isso seria essa estrutura. A Dasein análise parte um pouco disso, critica a psicanálise, porque não tem subjetividade. É uma discussão super complexa, assim, mas... Quer dizer, me parece plenamente possível ler o Heidegger sem comprar essa tese. Sim, forte. Eu acho que o Heidegger mantém o eu dele não é nem vazio nem transcendental e não é empírico. Ele é uma dimensão do ser no mundo, né? Mas indo além do texto, forçando um pouco a barra, eu diria que ele é espiritual, como a Wittgenstein tenta mostrar citando o Heidegger. Mas enfim, aí já é outra polêmica. Bom, aí eu não conheço. É uma polêmica que transcende, de fato, vai mais longe, né? Que tem a ver com o tema dos últimos happy hours que eu mencionei para vocês, né? A questão da religião para o Heidegger e tal. Quer dizer, no fundo, né? Quer dizer, não tem aí uma dimensão pelo menos não material, mas que é real. E, portanto, enfim, é o que seria. Mas enfim, aí várias coisas perdem sentido, se é nada, né? Quer dizer, muito do que a gente vai ver, se você assume que o Dasein não existe, né? Que é um nada, como é que depois você vai dar conta, né, de coisas assim, né, que ele próprio está afirmando? Só aquele que conquista a si mesmo como ser aí possui ao mesmo tempo a possibilidade de descrever estruturas existenciais. Quem é aquele que faz isso? Então, tem que ter na época houve rebuliço porque eles falaram, bom, o Heidegger fala, é uma das primeiras coisas que ele fala, o Dasein existe, é expresso, né, em ser tempo o tempo todo. Exatamente nessa passagem. Mas ele tentou explicar que a existência é uma condição de possibilidade para não se agir no mundo. Então ela não existe na prática, porque ela seria todas as possibilidades. É impossível você ser todas as possibilidades. Né? Bom,
A gente É não uma vai longa resolver isso história. agora, né? Podemos um dia conversar com ele. Professor, Fala. esse livro não tá no Drive, né? Esse aqui Ele não tem em Esse aqui eu acho PDF. que não tem em PDF, Se alguém tem ser um bom cidadão e Ó, colocar ele em PDF. vou ter que editar depois. Não, mas. Ah, é. Tá baratinho no site da Via Veritas, Oh. vai lá. Tá barato. Eu falo que a turma toda vai comprar, eu peço um desconto. Bom, enfim. Condição de possibilidade de autenticidade e inautenticidade. Bate com o que ela estava dizendo, condição de possibilidade do nosso agir no mundo. Só que, enfim, isso não implica, né, o modo como a gente vai interpretar essa frase aqui. Mas é a condição de possibilidade de autenticidade e inautenticidade, que, a meu ver, o que eu estou colocando em azul aqui são coisas que eu mesmo introduzi. Não está no texto do Heidegger, literalmente, mas é como eu estou lendo. Isso aparece aqui como uma opção do tipo ou. Tem um livro do Kierkegaard que tem esse título, ou. Que tem essa radicalidade, né, no existencialismo de você ter que tomar uma decisão do tipo ou isso ou aquilo. Claro, a coisa vai ser nuançada mais para frente, né? Mas eu acho que tem um pouco disso nesse momento quando ele fala de autenticidade e inautenticidade, né? Como determinações ontológicas do ser aí junto com tudo isso, né? Que então se caracteriza como ser no mundo, que ele define como constituição ontológica do Dasein, tá? Então isso é a constituição ontológica disso, por isso que, né, eu propus esse desenho. Eis o que tem de ser interpretado em primeiro lugar, como a gente viu, é preciso começar pelo ser humano na análise. Tá? Isso a gente já veio discutindo. É um fenômeno unitário, mas que pode ser analisado nos seus três aspectos constitutivos, ou momentos constitutivos, mas a palavra momento em alemão, eu acho que pode ser traduzida por aspecto, isso é uma outra discussão. Acho que faz mais sentido, né? São três aspectos da estrutura, três dimensões aqui. É um fenômeno unitário, mas que pode ser estudado assim. O que significa vê-lo de três pontos de vista, né? O Heidegger usa essa expressão, acho que é Hinblick, diferentes. Hinblick tem o sentido de olhar para, então, três pontos de vista. E essa constituição, ele define como a priori, eu já falei aqui do sentido que tem o a priori, falei, né, a relação com a noção kantiana de a priori, é uma constituição necessária, mas não suficiente para determinar inteiramente seu ser humano. Por que que não é suficiente? Falta uma coisa, sobretudo, que vai aparecer no final, que é o cuidado. Embora ele já mencione aqui, como a gente viu na última aula, a gente falou dos órgãos, desórgãos, etc. Então, o cuidado é um passo além que vai ser dado para reforçar a caracterização do ser aí, né? Então, digamos, o que ele está querendo dizer é apenas ser no mundo, ponto, né, não é suficiente. Eu preciso ir além, eu preciso avançar na caracterização do que é o ser no mundo, que é o que ele vai fazer na obra, né? Então, ele vai avançar, senão ele parava aí, ele não precisava escrever o resto, né? Pode passar para o próximo mesmo. Bom, aí ele vai, né, logo em seguida, analisar o em. Então, dos três momentos, ele começa pelo em, que como a gente viu. Tudo isso aqui é um repasse rápido das últimas duas aulas. Usando os desenhos que a Isa usou, né, eu peguei dos seus slides. O que significa esse em? A gente viu, não significa em no sentido de água na garrafa, dentro. Tem um outro sentido, um sentido que é existenciado. Palavra alemã, existencial, que o Fausto resolveu traduzir por existenciário. Aquele tipo de em, que é próprio, né? O Heidegger dá o exemplo, nós aqui na sala da universidade, a universidade no prédio no campus, né? Alguma coisa assim, né? Eu dei esse exemplo aqui, curioso, né? Bom, a Terra está no universo. Aqui não está dando para ver, né? Eu destaquei o Brasil, né? O Brasil está no planeta Terra. A Grande São Paulo está no Brasil. A UFABC está em São Bernardo, esse campus da UFABC.
E o Lula, um ser aí, esteve no bloco beta outro dia, né? Então ele era um ser aí no bloco beta da UFABC, naquele sentido do copo d'água, né? Porque é um sentido que também vale para a gente. Então, o Lula estava aqui no sentido existenciário, que é o existentiel, que a Márcia traduz por existenciário, né? Veja que enrascada, né? Os dois terem invertido, o Fausto tem invertido isso. Então, Lula na UFABC. Esse é o sentido de serem que é próprio dos entes intramundanos, dos objetos, etc, etc. Então, ele estava aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é um existencial que é um ser aí, ou um aí ser, como traduz mais uma opção, né, da Irene Borges Duarte, de Portugal, traduz por aí ser. E aí, no caso, como, né, o aí está aqui e o ser está aqui, né, eu achei, né, combinava melhor com a foto. Quer dizer, o Lula, né, é parte do ser aí, do Lula, ser, por exemplo, na multidão, né, nesse sentido. Ser no povo. Essa caracterização existencial ganha um sentido muito diferente de falar fundo da sala, por exemplo, né? Ao meu ver. Então, né, enquanto existencial, enquanto ser aí, faz parte do Lula ser junto ao povo, ser na política, né? Enfim, ser jogado desse modo. É o modo dele, né, ser diferente de outros, diferente do meu, diferente de todos nós, eu acredito, né? Nenhum de nós tem essa característica que ele tem. O Guga está entrando para a vida política, aí sei que... Mas, enfim, acho que é uma brincadeira aqui, né, mas para ilustrar essa diferença. Então, é um fato estar no prédio. Né? Lula está no bloco beta. No mesmo sentido em que a água está no copo. Mas, ao mesmo tempo, Lula é no povo brasileiro, por exemplo. Daria para afirmar isso. Claro. Não estou defendendo o Lula, não estou discutindo política, né? Poderia ser, mas, né, claro, né? Já que estamos falando do bloco beta, da UFABC, de São Bernardo, né, um personagem que vem bem a calhar. Nós somos o nosso entorno, né? Nós somos aquilo que faz parte da nossa vida, né? Então, do mesmo modo como o povo faz parte do Lula, vocês fazem parte de mim, né? Os alunos, né? A universidade. Né? Inclusive, a UFABC é muito mais integrante do meu ser aí, do meu ser no mundo, do que do próprio Lula. Né? Embora seja também dele de um outro modo, né? Até porque sem ele não existiria, né? A UFABC. Mas, enfim. Brincadeiras à parte, acho que isso ilustra bem, né, a diferença que está em jogo. Aí vem aquela questão do hábito, de língua, etc., que é o cuidado, né, ele está se adiantando a esse tema, que também, né, permite usar uma outra terminologia, que é aquela ideia do sein bei, que é o ser junto a, por oposição ao estar próximo da cadeira com a porta, né, por exemplo, que a gente viu naquele exemplo. Acho que podemos, então, passar para o próximo, que é só mais um, que é um parágrafo importante, que é o 7º, né, do 9, que o Heidegger está dizendo, bom, aí agora eu coloquei, né, um outro exemplo, então mantém-se toda essa coisa, que são os entes simplesmente dados, para os quais vale o que? A fatualidade da pedra. A fatualidade da pedra, né, que a gente viu quando a Isadora falou sobre isso, é bom que na verdade está sendo um repasse da penúltima aula, né, também. Mais da penúltima do que da última. Uhum. Vale para a fatualidade dos planetas. E são entes sem mundo. Por que são entes sem mundo? Sem mundo no sentido em que nós temos mundo. Compreensivamente. Relacionalmente, numa relação viva e compreensível, né? De tal modo que o mundo nos integra, né? Digamos, um planeta é indiferente em relação ao outro, né? Eles não têm uma relação entre si. Há uma relação
de causa e efeito estabelecida por leis da natureza, né? Mas eles não têm uma relação como nós temos relações uns com os outros. É outro tipo, né, de relação. É isso que o Heidegger está querendo caracterizar. Nós também temos o sentido da fatualidade. Né? Desculpa. Nós também temos esse sentido, também está aqui em vermelho, né? Nós também temos esse sentido de estar ao lado, como a cadeira ao lado da porta, e que é próprio dos entes sem mundo. Então, nós, aqui eu estou supondo que somos nós, eu peguei essa foto, né, mas é algum professor da UFABC dando aula para uma turma da UFABC. Então, coloquei aqui no alfa 1. Nós também estamos no sentido tradicional, no sentido da água no copo. Estamos ao lado. Um está ao lado do outro aqui. Mas nós temos uma fatualidade própria, que é aquilo que se chama facticidade, que envolve aquilo que ele chama de destino, né, que a gente discutiu. Que tem a ver com o que eu falei há pouco, das possibilidades serem ilimitadas. Né? As nossas possibilidades são circunscritas pelo nosso mundo de uma tal maneira. Ele não está falando, isso seria... Né, talvez em algum momento a gente possa retomar isso. Né? Não é destino, por exemplo, no sentido grego. Quem já viu um pouco sobre filosofia grega, mitologia grega, etc., a noção de destino grega é uma noção de que há um elemento de pré-determinação na nossa vida. Né? Como se o nosso destino já estivesse traçado. Por isso que o oráculo, né, ele pode revelar o futuro. O futuro já está, de certa maneira, engendrado no destino. Não é essa a noção de destino. É uma noção de destino que significa simplesmente dizer que nós temos que aceitar o nosso mundo. O nosso mundo é esse que está aí. A nossa realidade é essa que está aí. A nossa facticidade é essa. E é dentro dela que as nossas possibilidades vão se abrir e a gente vai atuar nessas possibilidades. Tá? O sentido do tocar, né, e o sentido de vir de encontro a, que é pelo qual os entes vêm a nós e nós vamos aos entes, né, que são os entes intramundanos, como eu já sugeri algumas vezes, envolve a ideia de movimento. E aí, só para lembrar uma coisa que o Heidegger tinha dito antes, se não me engano, lá no 9, as caracterizações que ele vai fazendo são consciente e propositadamente, na maioria das vezes, caracterizações que se iniciam pela contraposição, ou seja, mostrando aquilo que não é. Então, caracterizando o Dasein, dizendo aquilo que ele não é. Então, a caracterização do nosso tipo de fatualidade, do nosso tipo de vida de encontro, etc., se dá por contraposição ao estar ao lado, que é próprio dos entes intramundanos. Quer dizer, essa parte que está em vermelho aqui diz respeito aos entes intramundanos. Né? O nosso tipo de tocar, que aqui eu não peguei a imagem da Isa, né? Que era uma mão tocando outra mão. Né? O sentido em que nós tocamos uns nos outros é completamente diferente do sentido em que a cadeira toca a porta. Né? Então a gente já falou sobre isso, só uma insistência. Mas eu quis aqui só destacar como esse processo, vamos dizer, esse método, né, de caracterização por contraposição, ele está o tempo todo presente. Não, então a gente vai ver muito, né, o Heidegger, ele começa, e ele mesmo fala, né, ele mesmo em alguns momentos fala, até aqui caracterização negativa, agora caracterização positiva. A caracterização negativa é isso, é começar dizendo o que a coisa não é. Né? Então é isso que ele faz no 10, por exemplo, sobre a analítica em relação às ciências, a biologia, a antropologia, etc. Né? Ele mostra, bom, o que a gente vai fazer aqui não é o que fazem na biologia, não é o que fazem na antropologia, não é o que o Cassirer faz a partir da etnologia, e assim por diante. Então, ele, né, diz o que não é, para depois dizer o que é. E mostrar, principalmente, o que é ao longo do percurso. Porque é aí que, de fato, a coisa vai ficar, não digo mais clara, mas supostamente mais bem caracterizada para nós, ao longo do percurso. Que é aí que, de fato, a gente vai ver acontecendo a analítica. Essa análise do Dasein. Né? Aqui ele está estabelecendo as bases iniciais. Ele está nos dando, digamos assim, né,
as primeiras cartas do jogo. Agora que vem o jogo mesmo, né? A partir do 14. Enfim, era só isso que eu queria retomar. Na verdade, é mais uma retomada da penúltima aula. E aí agora a gente passa para o 13. Né? Não retoma aqui o finalzinho do... Aperta F11. Aham. Tem aqui o meu slide? Ou... Tá, o seu acho que está nos downloads. Minimiza. Abre a pasta ali de documentos. Fica mais fácil. Downloads. Não. Tá. Não. Então vai em documentos. Eu tinha a impressão de que eu tinha salvo em algum lugar ou não? Não, acho que você abriu pelo Google mesmo, né? Ah, tá. Eu abro aqui, tá. Então, rapidinho. Questões? Enquanto eu abro. É um vocabulário muito diferente, muito próprio. Né? Causa estranhamento, gente, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, o que me parece encantador nesse esforço pensante do Heidegger, que na época, de fato, teve um impacto enorme. Né? O Heidegger, antes da publicação de Ser e Tempo, como professor, né, a fama dele corria a Alemanha, de tal modo que muitas pessoas iam ter aula com ele, pelo que diziam, né, que as aulas dele eram muito cativantes, muito carismáticas, muito encantadoras, né, assim, do ponto de vista intelectual. Então ele, já antes da publicação de Ser e Tempo, era conhecido. E Ser e Tempo teve um impacto extraordinário na filosofia do século XX, né, sobre autores das mais diversas tendências, enfim. Marcuse, como um exemplo à esquerda, né, o Gadamer como um exemplo, não à direita, mas um exemplo num outro campo, né, não é uma questão política, na hermenêutica, o Foucault, que supostamente essa influência não é tão explícita, né, teve uma conferência em que ele falou que a maior influência dele foi o Heidegger, uma conferência nos Estados Unidos. Segundo o Hernani Chaves... Ele critica tanto Heidegger, né? Estranho. Pois é. Não, mas influência no sentido de ser o ponto de partida mesmo, né? Não que ele concorde, mas tipo, exerceu uma influência muito grande para o desenvolvimento do pensamento. Não imaginava. Dele. Diz o Hernani, que é professor da Federal do Pará, que é especialista em Nietzsche e Foucault, que o Foucault só disse isso porque era um evento nos Estados Unidos, cujo anfitrião era o Hubert Dreyfus, um dos grandes heideggerianos, que eu vou citar hoje, inclusive, e eles eram amigos. Então ele teria falado para agradar o Dreyfus. Eu acho que isso não faz muito sentido, né? Mas, enfim, o impacto, né, dessa maluquice toda que a gente está vendo foi muito grande para a filosofia do século XX. Então, quer dizer, é algo que vale a pena a gente se esforçar para entender. Tem a questão, você me perguntou outro dia, da posição política do Heidegger, da ligação dele com o nazismo, né, que talvez seja o caso de, em alguma aula, a gente parar um pouco para falar especificamente sobre isso. Eu fiz uma vez uma palestra sobre esse tema, não é um tema que eu conheço a fundo e tal, mas eu tenho até os slides, enfim, para mostrar as diferentes reações, as diferentes leituras, diferentes possibilidades de pensar isso, etc., né? Mas é claro que, vamos dizer, um primeiro pressuposto, digamos assim, é que a gente tem que fazer algum tipo de separação entre obra e vida, porque senão não dá, né? De fato, ficaria difícil trabalhar com a obra sabendo quem foi a pessoa. Mas a obra é muito rica e muito, a meu ver, produtiva, né? Muito fértil do ponto de vista filosófico, apesar do autor. E já que o eu não importa... Bom, gente, eu vou apresentar de uma maneira, assim, até para a gente conseguir entrar no 14, vou apresentar de maneira um pouco mais panorâmica, digamos. Esse parágrafo que é menor, mas ele é interessante, principalmente para alguém que está pensando, por exemplo, como é que se dá a formação, né, do conhecimento, né, como é que, para o Heidegger, né, como é que ele vê essa relação da formação do conhecimento, da compreensão, etc. Então, o título do parágrafo 13 é Exemplificação do ser no on serem em um modus fundado, o conhecimento de mundo. Esquecendo, né, o título chique, aí se trata basicamente
do que ele está falando sobre como o Dazai, o Seraí, estabelece conhecimento, conceitos, né? Ele vai falar bastante sobre isso. E vai também expor uma crítica à relação sujeito-objeto, que é muito comum, né, predominante, hegemônica, na teoria do conhecimento em geral. Então, a primeira coisa que ele fala, e ele realmente repete isso, porque isso foi dito no parágrafo 12, né, eu falei para vocês, é que o ser no mundo precisa, de algum modo, ser experimentado onticamente. Ou seja, mesmo que se não entenda, né, a relação do ser no mundo ontologicamente, e mesmo que você não se reconheça como um ser no mundo, sei lá, vai ver que você acha que o seu corpo, o seu ambiente, a sua relação com o mundo não importa, né, que você é só um eu que está acima de tudo isso. Ele, de certa forma, essa estrutura de relação, de ser lançada ao mundo, precisa ser experimentada. Senão é impossível ele falar sobre isso, é impossível qualquer pessoa que está discutindo isso, e é impossível ele realizar o projeto dele, né? Então, eu cito, né, seria incompreensível que permanecesse totalmente encoberto, uma vez que o Dazai dispõe de um entendimento de ser de si mesmo, embora sua função ainda esteja indeterminada. Uma frase confusa, mas basicamente ele falou que se esse ser do mundo estivesse totalmente encoberto, ele jamais poderia fazer um tratado sobre o ser do mundo, correto? Não faz sentido, né? Mas o que aconteceu, né? O conhecimento do mundo, esse termo que ele usa, ou seja, a nossa relação, né, o estabelecimento de conhecimento sobre o mundo, ele foi encoberto pelo atravessamento do entendimento pela relação de objeto, sujeito-objeto, né? Então a epistemologia em geral pressupõe que existe um sujeito e que existe um objeto, e esse sujeito se relaciona necessariamente com o objeto, né? Não pode haver objeto sem sujeito e também não pode haver sujeito sem objeto. É basicamente um pressuposto que é estabelecido pelas epistemologias em geral, e até mesmo a filologia, de certa forma, ela vai trabalhar com isso, né? Só que para o Heidegger, essa relação que é dada como pressuposto, inclusive não questionado, né, da epistemologia, ela vai atrapalhar o entendimento que a gente tem do próprio mundo. O que ele está querendo dizer aí? Bom, a relação sujeito-objeto, na verdade, criou um abismo desse eu com esse mundo. A gente não sabe mais como a gente se relaciona com o mundo, não se entende mais a relação do próprio sujeito com o objeto, e não se entende mais, enfim, a relação, a teoria epistemológica para o Heidegger criou mais problemas do que soluções, né? Se criam problemas de dualismo, se criam problemas de solipsismo, se criam problemas de abismo, enfim, né? Então ele vai, né, determinar sujeito e objeto não coincidem com Dazai e mundo. O que ele está falando sobre o que é Dazai e o que é mundo é completamente diferente do que a gente entende como uma relação de sujeito e objeto, né? Só para vocês entenderem assim, um exemplo assim, da problemática sujeito-objeto nas ciências, uma ciência humana, da antropologia. Claro, isso já foi superado há algum tempo, mas no começo da antropologia, os povos, né, originários daquele ambiente eram vistos como objetos de estudo e aquele, o investigador, como um sujeito. A gente consegue entender assim, quais são as consequências desse tipo de pensamento de partir como pressuposto, né? Até mesmo nessa relação, você cria um problema, né, de uma objetificação de uma pessoa, ou de um povo, ou de uma cultura. Claro que você pode criar assim, teorias sobre a relação entre sujeitos, mas isso vai criar mais e mais problemas ainda, que seriam dois sujeitos se entenderem se o sujeito sempre se relaciona com o objeto. Enfim, né, tem muitos problemas nisso. Então, para ele é impossível falar do Seraí, que seria o Dazai, né, essa relação ontológica que o ser humano significa, né, no âmbito da ontologia, sem falar do mundo, ou seja, é impossível de falar de Seraí sem falar de ser no mundo. Tá claro, gente, para vocês a contraposição que o Heidegger está estabelecendo com esse tipo com a ideia de sujeito e objeto? Porque essa relação sujeito-objeto, né, ela é muito decisiva, né, como a Isa estava dizendo, de como se compreendeu o conhecimento, sobretudo na modernidade, e tem essa consequência de ser determinante do modo como a gente se relaciona. Eu falei, por exemplo, da coisa da relação com a natureza, né, da objetificação, da apropriação do homem pela natureza, assim por diante. Mas, na relação dos homens entre si, né, isso vale com tanto mais razão. Ela deu o exemplo da antropologia, mas isso vale para as ciências humanas em geral.
Porque nas ciências humanas, o homem é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Ora, quando você coloca o ser humano como objeto, isso pode trazer uma série de problemas. Não trará, dependendo de como você interpreta tudo isso. Mas, para você poder interpretar isso de uma maneira mais complexa, mais adequada, etc., talvez seja necessário ter uma compreensão do ser humano que é justamente anterior a essa cisão entre sujeito e objeto, que é esse tipo de caracterização que o Heidegger está tentando fazer. E que, a rigor, essa crítica à relação sujeito-objeto, né, quer dizer, a problematização disso que veio da modernidade, já era algo que vinha sendo enfrentado, quer dizer, já havia um desconforto com isso em autores do século XIX, por exemplo, como Hegel, né, que se contrapõe, que tenta, né, justamente fazer uma filosofia que não seja dualista, que se contraponha a isso. A crítica a isso no Nietzsche é muito forte, né, a crítica à dualidade, quer dizer, o Nietzsche antecipa muito do que o Heidegger está criticando da relação do sujeito-objeto. Por quê, né, essa crítica? Por que esse incômodo com a dualidade sujeito-objeto? Por conta disso, por conta dessa tendência. Se a gente toma essa caracterização do ser humano e da sua relação com o mundo como uma relação fundante e pensa tudo a partir daí, os problemas vão todos nessa linha, de uma objetificação. De uma, por exemplo, né, como foi no princípio, né, de uma tentativa de fazer ciências humanas tão objetivas quanto as ciências naturais, de tal modo que o ser humano pudesse ser um objeto de estudo como qualquer outro. Né, fala-se muito do behaviorismo, por exemplo, né, uma corrente da psicologia, né, que faz experimentos com ratos, né, e aplica, né, pensa o ser humano a partir daí, etc. Tem essa caricatura um pouco, né, do behaviorismo como psicologia de ratinho. Mas, no limite, né, se você pensar essa atitude sem freios, o ideal mesmo seria não usar ratos, mas sim seres humanos, como objeto de experiência no laboratório. Quem que fez isso? Os nazistas. Né? Eles usavam seres humanos para fazer experiências. Né? Tinha um caso, eu me lembro do filme até, de um cara que queria testar a capacidade de resistência à dor. Né? Então ele pegava os judeus no campo de concentração e fazia experimentos para ver até onde eles aguentavam a dor. Enfiando, sei lá, uma coisa embaixo da unha, tirando o dente, vários modos de experimento. Vamos ver até onde um ser humano aguenta a dor, fazendo experimento com o ser humano. Né? Tudo bem que eu estou dando um exemplo que não é o ideal, né, se tratando do raio, mas o que ele está se opondo a esse tipo de compreensão objetificante do ser humano. O ser humano é irredutível a essa objetualidade. Há algo fundamentalmente diferente no ser humano em relação a isso. Aí, claro, os animais vão constituir um caso à parte. Eu sempre digo isso porque né, aí tem um ponto. Né, tem um ponto. Mas a distinção entre o ser humano e uma pedra, acho que todos vocês concordam, quer dizer, é razoável supor. Né? Quando a gente for falar de animais, aí é um outro tipo de problema. Mas aqui o que está em jogo é objeto no sentido forte. Né? Inclusive, né, os defensores dos direitos animais são contra e querem acabar com experiências com ratinhos, por exemplo, porque acham que não deveriam ser feitas. É uma discussão possível, né, porque você está objetificando um ser vivo. Mas é esse tipo de coisa que está em jogo, como consequência da maneira de ver o mundo que se estabeleceu, né, que concede ao ser humano, né, uma prerrogativa, digamos assim, em relação ao mundo, muito grande. Emblemático disso, e o Adorno e o Horkheimer, né, que eu já mencionei recentemente na Dialética do Esclarecimento, falam disso, é a imagem que o Kant adota do cientista, não mais como um aluno da natureza, que aprende da natureza observando, mas sim como um juiz que interroga a natureza. Vejam como é interessante essa metáfora para pensar isso. Né? A posição do ser humano em relação à natureza deixa de ser uma posição de aluno, portanto uma posição de alguém que está aberto a receber da natureza,
para a posição de um juiz que coloca a natureza como réu, né? Como réu não faz parte da imagem, mas que vai interrogar, coloca no banco de... Né? Claro, é uma metáfora, o que a gente está querendo dizer, caracterizar como o cientista moderno opera, que é fazendo experimento no laboratório, quer dizer, pegando coisas da natureza e trazendo para o laboratório e fazendo pergunta. Então a imagem tem um sentido positivo. Mas a gente pode pensar por esse aspecto, né? Como muda a atitude do ser humano em relação à natureza. Tudo isso está em jogo nesse problema quando a gente fala de sujeito-objeto. Bom, falando sobre natureza, né, o Heidegger vai antecipei. abordar um pouco sobre a questão da natureza, porque assim, existe uma ampla área da filosofia que se discute natureza, né? Esse tema da natureza surgiu na modernidade, no Renascimento, enfim, aonde que se ficou pensando o que seria a natureza ela mesma, sem a intromissão da igreja, das instituições, enfim, né? E aí o Heidegger vai comentar um pouco, porque ele também vai se afastar muito desse tipo de conceito. Aliás, ele tem uma tentativa em geral na vida dele, quase, de se afastar dos grandes temas assim discutidos da modernidade, né? Aí em que medida ele conseguiu fazer isso é outra discussão. Mas o conhecimento para Heidegger, né, ele não é encontrado na natureza, assim, enfim, e nem para os modernos, acredito eu, assim, não desse tipo. Você não pode encontrar como se fosse um objeto, entre outros, um conhecimento, né, ali no meio do que se pode chamar de maneira bastante abstrata e às vezes até, enfim, sem muita definição, e esse conceito que a gente chama de natureza, né. Então o conhecimento pertence ao ente que conhece. Em relação ao Heidegger também, tá? O conhecimento não é algo aí, o conhecimento é do Dasein, é o Dasein que conhece. Enfim, os outros animais eu não vou discutir também, porque eu não sei. Mas pertence a um ente que conhece. Então é, de certa forma, uma ação, um viver, um modo de ser de um ente. Estou deixando claro que não é para ter essa ideia um pouco diluída, assim, que é simplesmente, sei lá, o conhecimento está no mundo, dessa maneira, enfim, como se fosse um espaço existencial. Não, é o modo de ser do Dasein. Parte, inclusive, de uma relação, uma ação do Dasein. É um modo de existir como outros modos de existir. Por isso que naquele slide eu coloquei, né, tinha aquelas possibilidades, né? O conhecimento é uma. Né? Tem a arte, tem a religião, tem o brincar, simplesmente. Sim. Vários comportamentos possíveis do ser humano. O conhecer é um deles. Isso que o Heidegger está querendo dizer. Só que o conhecer se tornou o comportamento por excelência na modernidade, como se fosse, né, definidor do ser humano. Heidegger vem com esse termo, engraçado que eu não sei exatamente, eu não fui perceber como está em alemão, coisa-homem. Né? Seria talvez uma outra maneira de denominar, já que a denominação ser aí e ser no mundo se trata sobre dimensões especificamente ontológicas e ônticas, essa relação aí mais direta desse ente que ele chama de coisa-homem, o conhecer não aparece como um subsistente, ou seja, uma relação de subsistência. Subsistência é aquilo que a gente faz para sobreviver, né, basicamente, materialmente. Ele não aparece de maneira concreta e material. Bom, é difícil, né, a gente pensar o conceito conhecimento de uma maneira concreta e material, né? É bastante pesado, seria que se mostrar exatamente como isso aparece, né? O conhecimento de uma maneira como sobrevivência, subsistência. Claro que outras vertentes aí, materiais, marxistas, biológicas, podem tratar dessa maneira. Mas o Heidegger não acredita que o conhecimento se trate de uma coisa assim. Outra, talvez, ali, outra coerência que ele tenha com certas teorias modernas, né? A numeração corresponde aos parágrafos? Não. Sim. Eu não sei se eu fui tão... Tá, não só para tentar achar o coisa-homem aqui, porque você pegou eu peguei do Fausto, né? Tá, bom, mas deixa. Bom, agora vem uma crítica ao sujeito-objeto que é muito comum que o Heidegger faça, mas também não é só ele que fazia. A fenomenologia é extremamente crítica à relação dicotômica que o sujeito-objeto fazem do exterior e do interior. Né? Então, o conhecimento junto com o sujeito e o objeto não só tem um sujeito que se relaciona ao objeto, mas o sujeito sempre tem um espaço interior dentro da cabeça dele e tudo que ele se relaciona ao objeto é exterior a ele. Né? Então, todas as imagens que a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aí, o Locke. Né? Então, o Locke é um sujeito que se relaciona ao objeto
E aí ele vai fazendo digressões, se você faz uma representação mental, que vai virar um nome, que vai virar uma categoria universal, é sempre uma relação de um espaço interior que nunca parece terminar, né? Então não tem uma relação aí direta, lançada no mundo. É importantíssimo para a fenomenologia se diluir totalmente a relação exterior e interior, né? O Russell fala isso. Desculpa, como é o seu nome? Eu, Lucas. Eu não cheguei a passar a lista, né? Você não quer só assinar então e... Não sei se já saiu alguém. Já saiu mais gente. Já? Então deixa. Então deixa. O Russell era muito claro, logo em investigações, na sexta investigação lógica, por exemplo, na introdução, ele fala, olha, é importante acabar com a dicotomia interior e exterior. Então, é algo que o Heidegger traz para frente, né? Então, é uma coisa que ele fala sobre isso, o sujeito, o ser no mundo, ele não é uma propriedade interior, né? E o conhecimento também não pode ser, né? Nenhuma relação, né, desse ser aí, desse ser do mundo, pode ser uma propriedade interior, ele tem que ser exterior. Quer dizer, na verdade, melhor dizendo, não deve-se falar mais nos termos interior ou exterior. Deve-se não falar em relação de interioridade e exterioridade. É melhor falando, seria. Porque essa relação de exterioridade e interioridade basicamente vai se fazer com que a gente não veja a verdadeira essência do conhecimento, digamos, né? Assim. Porque isso vai sempre fazer a gente pensar nessa relação. Inclusive é muito comum, quando você começa a estudar a fenomenologia, ela parece muito difícil, porque essa relação de se pensar no conhecimento que é interior, se pensar no mundo interior, em que a gente fala consigo mesmo, enfim, ela é tão impregnada da nossa maneira de pensar que a gente não consegue entender direito como é que funciona essa relação, em que não existe mais interior e exterior, e tudo é, né, movimento para fora. Uhum. Deixa eu provar uma coisa. Essa coisa de tentar não distinguir entre interioridade e exterioridade, aí eu pensaria numa casa nova, assim, falando que não existe o erro. Então, eu ia até comentar isso, né? Eu também me perguntaria o quão radicalmente a gente deve tomar essa afirmação de que não se pode pensar em interioridade e exterioridade. Na minha leitura, do mesmo modo como eu falei do eu, né, o que me parece? Na experiência que nós temos de ser no mundo, né, pensando naquele desenho que eu fiz, né, então nós somos aquele negócio jogado, né, estamos aqui no ser do mundo, etc. Nós somos esse movimento de dentro para fora. Né? Só que, de fato, tal como nós vivenciamos o mundo, nós temos experiências que naturalmente nos parecem interiores. Né? Se eu, por exemplo, vejo a cadeira, fecho os olhos e continuo pensando na cadeira, eu tenho aqui dentro, entre aspas, né, uma imagem da cadeira. Né? Só que, né, o que ele está dizendo é que não existe propriamente esse dentro como um espaço, do mesmo modo como existe o espaço exterior onde está a cadeira. Né? Quer dizer, ali você tem de fato um objeto. Né? Aqui, isso não constitui um espaço. Né? Me parece que é isso que ele está dizendo. Agora, nós estabelecemos o quê? Uma metáfora. Eu andei lendo muito Nietzsche nesse fim de semana, então estou com ele na cabeça, porque tem um projeto aí. O Nietzsche tem lá no Verdade e Mentira no sentido extramoral, né? Ele fala que as verdades são metáforas, Sim. na verdade, e tal. A gente poderia pensar o seguinte: a gente cria uma metáfora de interioridade para falar, né, de um tipo de vivência que não se deixa caracterizar, né, digamos assim, com facilidade. Aliás, não se deixa caracterizar conceitualmente, do mesmo modo como a gente pode caracterizar conceitualmente uma cadeira, no sentido de dizer, por exemplo, esta cadeira é azul. Né? Então eu estou olhando para o objeto e estou elaborando uma frase sobre ele. Essa cadeira é azul. Isso, a princípio, não é uma metáfora, né? É uma descrição de um objeto. Tá? Não sei o que o Nietzsche diria disso, mas, enfim, eu estou pensando aqui a partir disso. Quando a gente fala em interior,
Eu veria dessa forma. Isso é uma metáfora. Aliás, o Nietzsche fala do eu como uma metáfora e como uma ficção. Mas uma ficção necessária, da qual a gente não pode abrir mão. Então, por mais que a gente compreenda o eu, como quer o próprio Nietzsche, né, como um processo de vontades de poder em confronto, ou algo do tipo, né, etc., né, ou como queria o Hume, como um fluxo de vivências e assim por diante, também no sentido de não ter um eu, né, nós não podemos prescindir da metáfora eu, diria o Nietzsche. Eu estou aqui enfatizando, ou seja, nós precisamos da palavra eu para viver no dia a dia, para a gente se comunicar, para chegar no poupa-tempo e pedir um documento. Né? Fala, bom, meu nome é tal, etc, etc. Supõe-se que tem um eu, né? que recebe o documento, né? Que tem um RG, um CPF, e assim por diante. Que esse eu seja uma metáfora é uma interpretação possível, mas é uma metáfora sem a qual não dá para viver. Né? Nesse sentido, eu diria, bom, eu acho que também não dá para prescindir da metáfora da interioridade para descrever, para caracterizar certos fenômenos. Eu não sei como é que isso funciona, por exemplo, no Husserl. Então, eu ia usar eles justamente como exemplo, porque no Husserl é óbvio que existe um eu, tá? Ele é muito importante, inclusive. Tá? Então a gente pensa no Husserl o quê? Tem um eu, mas ele fala que é necessário gerar interioridade e exterioridade. Então o que é esse eu? Ele está, digamos, numa mesma dimensão, onde tudo é exterior. Por que eu falo isso? Né? No próprio intuição categorial, ele vai falar o quê? Ela é uma intencionalidade, ela é uma consciência no mundo, mas ela é também uma categoria, entende? Então ele está falando que as categorias lógicas estão, de certa forma, juntos à intencionalidade. E ele vai falar que o eu vazio está junto à intencionalidade. Por quê? Porque ele é vazio. Ele sempre precisa, ele não existe sem a relação dele com o mundo. Ele não pode existir. Ele é literalmente vazio. Ele tentou, talvez, radicalizar uma ideia do Kant de um eu, né, que precisa da experiência, mas é transcendental. Mas ele tentou radicalizar ainda mais, porque ele é completamente vazio. Ele não pode prescindir sem... Ele não existe nenhum conhecimento que não parta de experiências. Mas existem conhecimentos que estão aliciados a esse eu vazio, né? Como as categorias e, no caso, as intenções, né? Então, ele mesmo, ele persiste, existe um eu, mas não existe a relação de exterioridade e interioridade. Em que medida isso funciona, eu não vou saber falar, mas isso era uma relação muito importante para a filologia em geral, né? Desde Brentano, essa relação da extinção da interioridade é importante para o Brentano porque ele vai fazer parte de uma teoria, por exemplo, behaviorista, onde todas as relações, o eu é comportamento, o eu é ação, e ação no sentido forte, né? Literalmente um comportamento, né, material, enfim. A aproximação com o behaviorismo não é fortuita, porque quando você fala em vazio, lembra também a velha ideia do empirismo, que é a tábula rasa, né? Que é do Locke, se não me engano. A ideia da consciência como uma tábula rasa, vazia. Os conteúdos vão vir todos da experiência. Então também tem um parentesco aí com o empirismo que ajuda a pensar essa adesão ao behaviorismo, que é um... o eu transcendental, ele consegue absorver, abstrair e achar ali uma essencialidade por meio das descrições, né? Enfim, por exemplo, eu posso descrever a árvore de um jeito, ele descreve de outro, ele descreve de outro. Mas se eu fazer a redução, eu vou encontrar um significado de árvore que é igual a todos. Então, o eu vazio, ele tem Mas essa isso está capacidade. no mundo, não no eu. Então, a diferença em relação ao empirismo está aí, não na concepção do sujeito. Sim, não é como se a ciência existisse exatamente no mundo, mas é como se o eu, né, o ser humano, conseguisse absorver uma relação essencial, ele conseguisse criar uma essência. É um pouco difícil de falar. Tem muito a ver com a disputa entre Aristóteles e Platão, de que a gente estava falando agora na aula de TPF. Ele consegue fazer, se Porque você faz Platão a redução... O Aristóteles está tentando falar de essência um pouco nesse sentido, por oposição à noção de essência forte do Platão. Exato. Não sei se vocês têm uma certa familiaridade com esse debate, né? Porque Platão tem o mundo das ideias, então as essências estão lá no mundo das ideias. E o Aristóteles vai falar de essência, mas não tem mais o mundo das ideias. Então como é que se produz isso? Tem a ver com isso.
o que eu quis dizer, por exemplo, assim, sei lá, você pensa numa árvore colorida, né, cheia de folhas verdes, ela pensa numa árvore com frutas, enfim, ele pensa numa árvore talvez sem folhas. Se eu fazer, por Russell, se a gente manter a relação de descrição fenomenológica, ou seja, tentar descrever o máximo possível aquele fenômeno sem intromissão de culturas, de preconceitos estabelecidos, eu vou achar uma relação de uma essência. Eu vou achar uma relação de uma essência, do qual não precisa mais da experiência para existir. É realmente a relação necessária de um fenômeno. E aí eu vou preencher, talvez, aquela essência com uma experiência individual particular, minha. O eu, ele é capaz de encontrar essa essência. Mas não é como se tivesse um mundo das ideias, e não é como se isso fosse feito por uma relação interior. Mas é um âmbito transcendental que existe nos próprios fenômenos. Mas isso faz só um exemplo, porque o Heidegger vai rejeitar tudo isso, então não interessa tanto. Que a gente está perseguindo essa questão da interioridade, né? Enfim. Mas vamos adiante, né? Então tem essa recusa, mas eu vou a todo tempo colocar essa questão, como eu coloquei a questão do eu, né? Porque me parece difícil abrir mão inteiramente da interioridade, mesmo que seja, por exemplo, como uma metáfora para descrever um tipo de vivência que a gente tem e que enquanto vivência, enquanto fenômeno é real. Por exemplo, né, um sentimento que eu tenho por alguém, claro, tá no mundo, né? Se não fosse o mundo não existiria esse sentimento, mas quando eu estou sozinho pensando nesse sentimento, enfim. Para o Heidegger eu poderia dizer, pelo menos eu não sei se ele, eu não lembro se ele usa essas terminologias especificamente em Ser e Tempo, mas poderia dizer a relação do mundo próprio. Porque o que acontece? Você tem um mundo próprio do seu ser, mas ele não está ele está associado, ele tem que ser também mundo compartilhado. E ele também tem que ser mundo circundante. Os três âmbitos, eles precisam existir originariamente, eles não podem existir separados, não é como se fossem bloquinhos. Agora eu entro no meu mundo próprio e tudo isso aqui deixa de existir. Todas as relações se complementam, o mundo próprio, o compartilhado, que seria relações sociais, então entra aí a relação da cultura, experiência social, enfim, papéis sociais específicos ou alguma coisa, e é o do circundante, que realmente tem uma relação, sim, espacial, mas a gente vive o espaço de uma maneira diferente dos outros entes. Então, cada mundo se complementa, um não aparece em cima do outro, no sentido de, quando eu estou no meu mundo próprio, os outros mundos, eles deixam, acabou, aparece de existir, enquanto eu não vejo. Por isso que aquela minha imagem, modéstia à parte, é boa, porque eu coloquei aqueles círculos justamente sobrepostos, pensando nisso. Sim, eles são sobrepostos, ele fez essa divisão metodológica, inclusive muitos comentadores falam isso, é meramente metodológico, o Heidegger não quer fragmentar o mundo. Isso está em uma unidade de relação, porque são as diversas relações que o ser aí pode ter com esse mundo, tanto relações sociais, com o ser aí com, o ser aí com os outros, como uma relação realmente dele com o objeto, que o Heidegger vai trabalhar isso exaustivamente, inclusive, e com uma relação do ser aí com o ser aí, a nossa relação de mundo próprio. Em alguns momentos, sim, pelo menos no trabalho de juventude dele, ele fala que teria que dar um destaque ao mundo próprio, e até por isso que eu realmente acredito que o Heidegger nunca se desfez de uma noção. Até porque ele vivia sozinho na cabana. Mas, enfim... Mas eu vou citar, mas nessas muitas variações sobre o mesmo ponto de partida, não se faz a pergunta pelo modo de ser desse sujeito cognoscente, cujo modo de ser já é, contudo, sempre o tema constante, embora inexpresso, em se tratando do seu conhecer. Então, o que ele está dizendo? Nunca se tratou o problema do conhecimento como se fosse o modo de ser. Não se trata o existir do conhecer. Se trata o conhecer como se ele não tivesse relacionado a esse existir. Quem é um filósofo famoso que basicamente fez isso? Descartes. Quando ele fala do cogito, ele não fala do sum. Quando ele fala eu penso, logo existo, na verdade se eu sou, eu existo, ele não tematiza o sum, ele não tematiza o ser, em nenhum momento. Ele só torna aquilo auto-evidente e esquece, vai para a próxima página. Tematiza de modo errado, porque ele vai dizer que o cogito é a mesma coisa. É uma substância diferente do corpo.
Então, e não é só o Heidegger, parece que teve o próprio Nietzsche, parece que antecipou esse tipo de crítica. Muitos falam que o Descartes ele vai fazer um pulo enorme, entendeu? Porque ele não vê o soul como uma coisa diferente do código, ele logo equivale as duas coisas como se fossem a mesma, né? Pensar e existir, né? Ele não realmente trata com o verdadeiro critério que ele deveria realmente tratar, segundo o método dele. Talvez as possíveis distinções de existir e pensar, né? Mas tem a distinção como sendo duas substâncias diferentes, e o grande problema, né, do Descartes, que é falar, bom, como é que a alma se relaciona com o corpo, já que são substâncias diferentes. Vai criar uma relação muito doida. Através da glândula pineal. Quer dizer, os espíritos animais. Teria células para o Descartes que seriam talvez pouco alma, pouco corpo. Enfim, mas aí não sei como, para mim isso não soluciona o problema, obviamente, porque você não explica como que o espírito animal relaciona o espírito animal. Mas enfim. E ele vai, né, se aprofundando nessa relação da crítica do conhecimento. Sim, eu não achei a coisa homem, mas enfim. Vou citar, né, nesse ponto de partida não se consegue ver que mesmo com a mais provisória tematização do fenômeno, do conhecimento, já se disse ao mesmo tempo de modo inexpresso, enfim, que conhecer é um modo de ser do Dasein como ser do mundo, e o conhecer tem a sua fundamentação ótica nessa constituição de ser. Que foi desnecessário a citação desse trecho, mas ele está falando que ele também está aqui realçando que o conhecer, ele está na verdade antecipando, o conhecer, a compreensão, ela tem uma fundamentação ôntica no ser do mundo, e ela também é muito importante para o ser aí, né? Ela é especial, ela não é qualquer modo de ser, é um modo de ser muito importante para o ser do mundo, né? Ele vai afirmar que não é mais necessário um sujeito transcendental. Ele fala, se você vai excluir, né, se você não parte mais de uma relação sujeito-objeto, se você não parte de uma relação de um interior se relacionando ao exterior, não vai ser mais necessário um sujeito transcendental. Ele está ali respondendo diretamente ao Lúcio, que ainda não tem um sujeito transcendental fenomenológico. Ali o Lúcio gosta de colocar essa diferenciação, ele coloca como se fizesse muita diferença. Aí é para diferenciar do Kant que ele faz isso. Porque o Kant tem um sujeito transcendental também. Isso, Ele vai falar, sou um fenomenólogo transcendental, fenomenológico, inclusive, ele fala isso. E aí o Heidegger está falando, não vai mais precisar disso, não precisa disso, né? E aí ele vai tentar mostrar outra maneira de que ele consegue entender que se dá ao conhecimento, né, do Dasein. O conhecimento, ele parte do quê? Ele não vai partir de um sujeito transcendental. O que ele vai partir? De um já ser junto ao mundo. Você está no mundo, você está em relação ao mundo. Que constitui, essencialmente, o ser do Dasein, né? Como a gente já viu bilhares de vezes, o ser do mundo constitui, de alguma forma, o ser do Dasein. Esse já ser junto não é de imediato um ficar unicamente boquiaberto, olhando inerte, impuro, subsistente. O ser no mundo como ocupação é tomado pelo mundo que se ocupa. Bom, é uma frase, ele tá realmente sendo muito irônico, né? É uma frase bastante ácida aos opositores dele, né? Porque essa ideia de se vislumbrar o conhecimento, se ficar, nossa, estupefato, inclusive é grego, né? Ficar espantado, olhando inerte, uma coisa, entendeu? Enfim. Mas o ser no mundo como ocupação, né? Aquele modo de ser que a gente já tinha visto, é tomado pelo mundo que se ocupa. Prestem atenção aqui, né? Lembra que ele tinha falado da relação do ter? Se tem o mundo, você se apropria dele, né? Você tem essa relação de autonomia a ele. Aqui ele está falando que é a ocupação, que é a relação cotidiana, você é tomado pelo mundo. Então a relação, digamos, a apropriação do Heidegger se dá das duas vias. Mas essa via de você ser englobado pelo mundo, aqui no modo da ocupação, no modo do cotidiano, ela é predominante. Então, como eu gosto de dar sempre o exemplo do ônibus, eu não sei, acho que nem é meu exemplo, mas quando a gente está no ônibus, a gente só percebe que a gente é uma coisa diferente do ônibus quando ele para bruscamente. E aí a gente percebe que a gente é algo diferente, porque até lá a gente pensava que a gente é uma coisa totalmente junto, inclusive a gente está se movimentando junto com ele. A gente tem a mesma velocidade. Então é importante isso, porque ele vai tematizar isso de maneira mais profunda depois, dessa relação da cotidianidade de ser tomado pelo mundo, de ser tomado
pelas coisas do mundo. Enfim, aí ele faz esse movimento, ele vai falar para ele, finalmente, né, ele vai falar de maneira positiva, no sentido de prescrição, mas de descrever como é que seria para ele o conhecimento da Zaina. Então existe um olhar que visa, né, ele visa um subsistente. Existe um olhar que visa qualquer fenômeno, eu aqui com vocês. E há uma percepção desse ente intramundano, aqui ele está colocando o ente intramundano, né? Específico dessa percepção há uma interpretação. Então, para o Heidegger, logo que você percebe algo, você pega os dados, enfim, né, físicos de algo, você já está interpretando, né, esse algo. Então ele não acredita ele realmente não acredita, na verdade, numa percepção neutra. Esse ideal de uma percepção neutra que o Russell visava, tipo isso que eu estava explicando para vocês sobre as essencialidades, né, das árvores, enfim, de eu achar algo que é fundamental e necessário, por meio de um sujeito desinteressado e neutro, para o Heidegger é uma ilusão. Né? Toda percepção de algo já é uma interpretação, e essa interpretação está enraizada num cotidiano, num mundo, numa sociedade, num ponto de vista específico. Né? Bom, só rapidamente, agora que eu estou mexendo de novo com Nietzsche, vai ser um problema. O Nietzsche fala exatamente a mesma coisa, né? Que toda percepção já é uma interpretação. Na verdade, tudo é interpretação para o Nietzsche, né? Sim. Mais radical até. Enfim, com base nessa interpretação, você determina, de certa forma, o ente, né? Então, sei lá, a cadeira, ela começa a ter um significado para uma criança, para um bebê, de algo em que a mãe vai lá ensinar ele a escrever. Isso é um exemplo que o Heidegger dá uma vez. Já as crianças alemãs eram alfabetizadas em casa, enfim. Então isso já é um sentido, já se determina um sentido, né, para aquele ente. Deste modo, o ente intramundano também é expressado pronunciado. Aí, depois que eu determino um sentido prático para um objeto, por exemplo, eu enuncio, né, com uma expressão, né? E dessa expressão se conserva uma noção daquele conhecimento, né? Esse movimento que eu estou descrevendo, do conhecimento, não é um processo fundamentado por representações, presos dentro de uma memória, o Heidegger deixa isso bem claro, e que são adequados falsamente ou verdadeiramente com a realidade. Isso daqui é uma teoria também, é algo muito tematizado na teoria do conhecimento, de que você faz a representação de algo, né, no conhecimento, e aí você vai ver se isso é real, né, de acordo com o mundo, de acordo com uma experiência sensível. Se há uma correspondência. Uma correspondência. Que é outra coisa que o Nietzsche já critica duramente também. A verdade como correspondência. Sim, do Heidegger eu tenho muito do Nietzsche, de fato. Essa discussão também da percepção já conter uma interpretação é um problema, inclusive na filosofia da ciência, muito discutido. Né? Essa ideia de uma percepção neutra, digamos, ela já caiu, inclusive no âmbito da ciência, da filosofia da ciência. Né? Só um cientista que não estuda filosofia da ciência, né, pode acreditar numa percepção inteiramente neutra. Né? Na mesma época que o Heidegger está escrevendo Ser e Tempo, o pessoal do Círculo de Viena, os positivistas, os neopositivistas, né, os positivistas lógicos, eles estavam se batendo com esse problema. Já o Wittgenstein primeiro estava, né, tentando estabelecer proposições que fossem efetivamente independentes do contexto, digamos assim. Eles tentam encontrar, vamos dizer, uma descrição perfeita do fenômeno observado no contexto científico, com o máximo possível do que eles chamam de enunciados protocolares, que vão ser os enunciados que vão constar do protocolo do experimento. Então, o cientista que está, por exemplo, examinando uma bactéria com microscópio, ele não vai só descrever a bactéria, ele vai ter que descrever a mesa, o microscópio, a posição onde ele está, a temperatura do laboratório, o tamanho do laboratório, ou seja, ele teria que descrever tudo o que constitui o contexto para conseguir colocar na linguagem uma descrição perfeita. Obviamente, né, isso vai cair por terra. Tem um conto do Borges, que eu acho que ilustra isso fantasticamente, eu não me lembro agora o nome. Da biblioteca. Não, esse também eu acho, mas é um do mapa. Que os caras vão fazendo o mapa, só que para o mapa ficar realmente mais preciso, eles vão aumentando o mapa, Uma hora o mapa fica do tamanho da realidade. Né? De certa maneira era isso que eles estavam tentando, ainda no ideal do Wittgenstein, né? De uma linguagem pura, etc. E contra o qual o Wittgenstein vai se virar depois.
Bom, aí ele vai, né, encaminhando para a conclusão do parágrafo, até porque esse parágrafo introduz o 14, né? Então, tipo, nos dirigia-se para, né, que essa relação para ele de compreensão, né? No apreender, o Dazai não sai de sua esfera interna, na qual estaria inicialmente encapsulado, mas por seu modo de ser primário, ele já está sempre fora, junto a um ente que vem de encontro no mundo cada vez já descoberto. De certa forma, é uma coisa muito básica, né? Tipo, quando a gente nasce, a gente já está no mundo, né? A primeira coisa que a gente não está encapsulado, sozinho, não, né? Aliás, muitos pedagogos, etc., falam que para o neném ele nem sequer existe, né? O Piaget vai falar muito isso. A mãe é literalmente o mundo inteiro, né? Para o neném. Então ele nem sequer existe, não tem noção de eu nenhuma. Ele é um apêndice de sua mãe, né? Então, assim, o Dazai já está, primeiramente, fora, né? É isso que ele está falando. Eu gosto muito de pensar no bebê para ilustrar essa ideia, por isso que eu falo sempre. O conhecer é um ser fora junto ao ente do Dazai. Isso não significa que o conhecimento provém do mundo, é o próprio Dazai que conhece. Sempre bom lembrar que, apesar de, né, o Dazai sempre ser fora, do Dazai sempre ser encontrar o outro, o conhecimento não é uma coisa que provém do mundo, né? Não está no mundo e, de certa forma, os seres aí fazem parte desse fenômeno chamado conhecimento. Não, é o ente Dazai que conhece. Inclusive, talvez isso indique que os animais não podem conhecer e só o Dazai? Não sei, aí é uma discussão. Coloquei esses 3 conceitos fundamentais aqui que ele coloca desse movimento de conhecimento. A percepção, o conservar e o reter, né? Ele vai, inclusive, ele já falava um pouco sobre esse movimento em outras preleções dele, eu acredito que está já até mais claro aqui em Ser e Tempo. Você percebe algo, interpreta, né? Conserva uma noção daquilo. Pode ser, você pode falar sobre hábito, repetição, enfim, ele não vai falar exatamente nisso. Mas você conserva uma noção daquilo com o significado que é dado no cotidiano daquela coisa, né? E aí você retém uma ideia de uma expressão na sua memória, né? Que ele não vai discutir a questão da memória em Ser e Tempo, ele vai discutir em outros trabalhos. O conhecer é um modus do Dazai, fundado no ser do mundo. Aí você entende um pouco o título desse parágrafo, né? Então é um modo de existência do Dazai que é fundado no ser do mundo. Sim. Bom, acho que não vai dar tempo, né, de entrar no 14. Dá para fechar aqui e concluir, né, a aula, já são 15 para as 11. A gente começa então na próxima aula o 14, na verdade começa o capítulo 3, que é o capítulo sobre o mundo. Aí a gente vai administrando ao longo do curso, né, porque assim, se acontece, né, da gente atrasar um pouco, é porque a gente está justamente querendo analisar detidamente os conceitos e tal. Enfim, também não dá para querer apressar demais a análise e passar rápido por cima de algumas coisas. A gente vai administrando, eventualmente a gente elege um ou outro parágrafo que está previsto, a gente pula, enfim, a gente vai dando um jeito de administrar o andamento do percurso, né? Porque agora a gente vai ter, enfim, né, um percurso aí pelos capítulos 3, 4, 5 e começo do 6. Enfim, ao longo das aulas a gente vai administrando isso, tá bom? Me ocorreu uma coisa agora, já que estávamos falando, né, do neném, como minha filha fez 21 anos ontem, eu dedico essa aula a ela, que era um neném com 21 anos. Professor, Fala. quando você estava mostrando o desenho, com todas aquelas regressões até o espaço, eu fiquei com a impressão de que tinha uma noção muito de espacialidade ali, naquelas regressões. Quando a gente está conversando, tá, e onde está o tempo nisso tudo, né? Porque, assim, o livro é muito denso, as aulas são bem densas, mas eu quero entender que no final ele vai concluir que ser é tempo. Em algum momento ele deve falar isso. Né? Porque o título porque a gente não vai tratar tanto dessa parte também. Tem isso. Porque isso vem mais na segunda parte. É a segunda parte dele quando tem. entra nessa questão de temporalidade nas dimensões da percepção e da existência do ser. Sim. Depois da cotidianidade. O meu slide ainda está mais ou menos aberto, dá para voltar nele?
Acho que Esse tá, aqui né? ou- Slides, não, o terceiro aí. Tá bom. Vai lá naquele desenho primeiro. O primeirinho ali, isso. Excelente a sua pergunta, né? Porque qual que é o problema do desenho? Qualquer desenho que eu tento fazer, ele vai ser espacial, né? Eu não tenho como desenhar de maneira não espacial. Eu não tenho como fazer uma representação de maneira não espacial, né? Mesmo na nossa mente, quando a gente tenta representar os conceitos, tem alguma espacialidade. É muito difícil, né, a gente pensar sem a espacialidade. Tempo, acho que a gente tende a pensar sempre como um movimento, né? O tempo, ele de alguma maneira, na verdade, ele atravessa, né? É como se, na verdade, tudo isso aqui fosse o tempo se espacializando. Então é aquela seta que você desenha. E aquilo ali, né? Isso aqui é como se fosse uma seta também, né? Embora é um movimento de estar sendo jogado no mundo desde o nascimento, né? E de ir sendo jogado, né, nessas possibilidades que vão se abrindo. Até o momento que, pum, para tudo, que é a morte. Né, que é um outro tema que o Heidegger vai desenvolver mais na segunda parte. Né, mas, digamos, nós, o que nós somos? Nós somos um temporalizar espacializante. Um temporalizar, quer dizer, nós somos a temporalidade se temporalizando e espacializando. Ou seja, né, a temporalidade ela é anterior. Que você Sim. foi. A temporalidade anterior e a espacialidade. Por isso você tem toda a razão. O Heidegger mesmo, né, não sei onde, mas eu sei que tem algum momento, não sei se é uma entrevista, né, tem um momento em que ele fala que o título do livro poderia ser tempo. A gente chega a falar sempre que o tempo é o horizonte do sentido do ser. Ou seja, o tempo é determinante para o sentido do ser, né? Existia também um outro autor que dava essa preferência ao tempo do que ao espaço. Ele é o Husserl. Ele vai falar, tem um texto muito importante do Husserl, que ele vai analisar inclusive uma partitura de música dificílimo. Ele vai dar essa prioridade do eu para o tempo, porque o tempo é um problema para o eu. Né? O eu que estou no passado e no futuro, como é que eu vou saber? É um problema clássico da teoria do conhecimento, inclusive. E ele dá essa predominância ao tempo do fenômeno, e aí ele tem toda uma teoria louca lá para falar sobre a unidade do fenômeno do tempo. Da forma que eu estava exibindo, se ele vai relacionar o tempo então é um momento presente naquele espaço. Sim. Mas se a gente faz o desenho da seta, não pode ser o momento presente naquele espaço, porque o ser não pode ser reduzido daquela forma. Isso Então tá tem que ter alguma Isso continuidade. está em movimento constante. Né? Tá, então tá. Não, é que sabe o átomo, você vê a animação, né? Fica... A gente vai estudar mais pormenorizadamente isso, né? Ele roda constantemente. Não o átomo, não. Não, eu só quis tentar Eu sei, entender tô a analogia Porque aqui. quando a gente estava reproduzindo aqui, ficou perguntando. Tá claro uma questão espacial, mas e o título, quando a gente vai entender? Mas tá bom, vai ser mais pra frente. Inclusive, o terceiro capítulo trata muito da espacialidade. Eu acho que aí dá para entender melhor isso que eu estou chamando da espacialidade, no nosso caso, como um espacializar-se. Né? Ou seja, é um movimento, Sim. é um temporal. Por isso que é tão diferente de como o espaço funciona para os entes. É assim, tipo... A gente vivencia o espacializar-se temporalmente. Tá, Até onde a gente vai ver no livro, ele não vai realmente... porque tipo, a gente combinou a disciplina até a relação da analítica do Dasein. E é a primeira parte, né? Então ele vai analisar a relação do tempo na segunda. A gente pode tentar ir puxando. Mas até onde a gente colocou na bibliografia do curso, não vai chegar essa relação do tempo, entendeu? De maneira mais detida. Ela só chega, de fato, na metade da segunda parte. Né? Os últimos capítulos da segunda parte, que são os mais difíceis, diga-se de passagem, são sobre a temporalidade. Esses daqui estão fáceis. Esses são facinhos. Tá certo, professor. Obrigado. Bom, tem algo que eu queria perguntar sobre... Você estava falando do conhecer, né? Mas tem algo que é um conhecer próprio da fenomenologia, né? Conhecer, você está falando dentro do parágrafo?
Sim, eu entendi a sua pergunta. Existe uma O especificidade. Heidegger está produzindo conhecimento. O Heidegger está fazendo conhecimento? Sim. Acho que essa é a pergunta. Não, o Heidegger. Não sobre isso. Você está falando da mas atitude sobre feminina. Sobre o Dasein, por exemplo. Então, Ele está fazendo conhecimento sobre o Isso. Dasein. Então ele faz um procedimento igual a esse que ele descreve. Sobre um conhecer do mundo. Sim, assim, Só na que- verdade ele está falando que todo mundo faz isso, né? É um conhecimento muito básico de mundo que Só que qualquer existe uma pessoa- especificidade em alguma parte desse percurso que ele põe aí. por um conhecimento fenomenológico. Que é o fenomenológico. o apagador... Eu tá queria por aí? entender melhor o que seria. Então, Heidegger tem uma relação sim de uma atitude fenomenológica, assim como o Russell vai ter, né? Porque o Russell ele divide duas grandes atitudes, né? A fenomenológica e as naturais, que seriam todas as outras. Mas o Heidegger também vai ter uma relação, assim, essa distinção entre o que seria a fenomenologia e o resto, né? No caso aí, ele gosta de fazer uma distinção do que é ôntico e do que é ontológico, né? Então são duas maneiras distintas de conhecer algo, né? E ainda do que é Sim. existencial e do que não é. Sim, isso sim. Eu acredito que ele pensa em maneiras múltiplas de conhecer, entendeu? São vários modos de conhecer distintos, assim. Tem um modo de conhecer objetivo, tem um modo de conhecer da técnica, que ele discute muito. Mas eu acho que a pergunta dele é assim, qual é o modo de conhecer que está vigente aqui? Ah, o ontológico e o fenológico, com certeza. Não, sim. Não é? Isso ele está falando lá no 7. Qual vai ser o método que ele Sim, a Ah, sim, fenomenologia. boa, é. Então, Mas ainda não foi- assim, não foi né? claro. O método que ele usa é o fenomenológico hermenêutico. O que vem da hermenêutica? Sim. Sempre interpretação. Interpretação, sim. Ele vai usar a relação, por exemplo, vai pegar um conceito, pegar o conceito em sua raiz e entender o conceito em seu contexto antigo e seu contexto atual, né? Um pouco quem vai formular um pouco dessas questões mais técnicas, metodológicas da hermenêutica do Heidegger é o Gadamer. Ele ajuda um pouquinho a gente nisso. Entender o que o Heidegger gosta de fazer quando ele vai fazer uma interpretação da hermenêutica, né? Mas ele vai também da fenomenologia, né? Então ele sempre vai pensar numa relação ontico-ontológica do existir, né? E vai pegar certos pressupostos da fenomenologia, como esse a priori que é por si só a existência, né? Então, assim, esse é mais ou menos o método do conhecimento que ele está formando aí em Ser e Tempo, né? Que é um modo de conhecimento muito específico, porque ele quer fazer uma ontologia muito específica, né? Mas nesse parágrafo ele necessariamente fala de qualquer tipo de conhecimento humano, sobre qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Heidegger é, de fato, um filósofo das coisas, né? Ele estuda, ele dá exemplos, ele cria tratados da relação de uma família com sua mesa, né? Do anel, entendeu? O que é um anel de noivado? Ele é mais do que um puro objeto, ele é muito mais que isso, entendeu? Ele tem uma relação enorme, forte, emocional com aquilo. Isso também é conhecimento sobre a coisa, você entende? Sim. Então ele está falando ainda, porque assim, essa primeira parte de Ser e Tempo é uma relação ainda muito cotidiana. Ele ainda está falando de uma relação cotidiana sobre as coisas. É um conhecimento cotidiano. Sim. Eu não sei se era nisso que você estava pensando, mas isso é uma questão que eu sempre me coloco. Porque, veja, o Heidegger está... Você não está vendo, né, Isa? Não. Eu desenhei agora. Tem uma árvore. Tem um homem olhando uma árvore. Tá? Um ser humano, homem ou mulher, olhando uma árvore. Produzindo conhecimento sobre a árvore. Então, vamos dizer, um biólogo estudando, produzindo conhecimento. O modo como a teoria tradicional compreende isso é nos termos da relação sujeito-objeto, etc, etc. Ao fazer essa representação, eu já estou, de certa maneira, incorrendo no erro, mas todos sabemos que não é isso que eu quero dizer. Então, faça essa abstração disso, porque é uma representação espacial com seus defeitos. De todo modo, o que o Heidegger está dizendo? Isso aqui não é um sujeito de um lado com um objeto do outro, etc, etc, etc. É uma relação inserida no mundo, né, com aquilo, em que há um certo comportamento do Dasein, um certo comportamento do ser humano, que a gente chama de conhecer as coisas, né, que faz parte do nosso dia a dia, não só do cientista conhecendo a árvore, mas da gente quando, por exemplo, eu conto para você uma coisa que eu vi na rua, né, eu estou trazendo algo que eu vi, colocando em palavras e te contando, né? Como esse cara aqui está teorizando sobre a árvore. Bom, o que o Heidegger está fazendo nesse tempo?
né? Ele é o filósofo, fenomenólogo, que está observando esse fenômeno, o conhecimento, o conhecer, e está descrevendo esse fenômeno, dizendo conhecer é um modo de ser do Dasein, etc, etc. Portanto, dá para fazer uma analogia perfeita entre o que ele está fazendo e o que o cientista está fazendo ao observar a árvore. A questão, vamos dizer, só que ele está tentando justamente pensar tudo isso, quer dizer, tanto isso como isso, eu acho que não teria problema nenhum, como a Isa sugeriu, de admitir que esse mesmo comportamento, ou boa parte dele, está reproduzido aqui na atitude do próprio Heidegger, quer dizer, ele está fazendo conhecimento, ele está produzindo conhecimento fenomenológico e ontológico, que é diferente desse, que é o ôntico porque diz respeito a um ente, né? Mais uma questão adicional seria esse conhecimento que ele está produzindo aqui, né? Ele é verdadeiro ou ele é uma interpretação? Aí é uma discussão muito... Nossa. É um problema. É um problema para o Nietzsche também. Você vê que eu estou com o Nietzsche na cabeça. É assim, tipo, inclusive eu tinha, semestre passado, um encontro com um professor, né, que estuda, enfim, um autor que acredita numa verdade absoluta, né? E toda hora ele citava o Heidegger especificamente como o criador desse problema de uma sociedade pós-moderna em que tudo é relativo, e, enfim, o caos, enfim. Aí é sacanagem. Se tem alguém que criou isso, foi o Nietzsche, pô. E aí, enfim, que tudo é interpretação, não existe mais história, não existe mais luta de classe, não existe mais fatos, é tudo interpretação, não existe mais ciência, enfim. O Heidegger, ele é bastante... Ele tá culpando o Heidegger por uma coisa que não é culpa do Heidegger. Tudo Bastante... interpretação é uma frase do Nietzsche. Tudo, enfim. O Heidegger, eu acho que existe um conceito de verdade, mas eu não sei muito bem como ele funciona. Ele vai falar no parágrafo 44. Sim. Então, aí, eu só estou colocando isso aqui justamente como um problema que eu acho que é inevitável a gente se fazer essa pergunta, né? Porque ele está descrevendo aqui, bom, o que ele faz também é isso, né? Sim, mas ele está tentando se colocar num outro plano que seria ontológico, porque diz respeito às condições de possibilidade da existência mesmo, né? Agora, existe uma pretensão de verdade ou é só interpretação? O Nietzsche, quando se confronta, tem uma passagem do Bem e Mal célebre, né, em que ele fala, ele é justamente o parágrafo, se não me engano, 36 do Além do Bem e do Mal, em que ele apresenta a noção de vontade de poder, que é uma noção central na filosofia dele, né, segundo Heidegger, segundo muitos, né, a categoria central e a definição de ser, por assim dizer, por isso que ele seria um metafísico para o Heidegger. Só que ele apresenta como uma hipótese ali, e no final, não sei se é esse, acho que eu estou confundindo, estou confundindo 22 com 36, mas não importa, ele enuncia uma hipótese, se não me engano é justamente a hipótese da vontade de poder, e no final se pergunta, bom, vocês dirão, né, ou alguém, tipo, supõe um interlocutor que vai dizer, mas isso é só uma interpretação, né? Mas isso também é uma interpretação, alguma coisa assim. Ele diz, claro que sim, e daí? Né? Não é isso que ele diz, mas eu estou como se ele dissesse, e daí? É uma interpretação mesmo. O Heidegger ele vai ir um pouco nesse sentido também, assim, tipo... Porque menos do que o Nietzsche. É por causa do ser, né? Ele antecede. Porque tem uma pretensão veritativa, né? Tem uma noção de verdade. Enfim, eu não sei, não é muito... Como o Heidegger jovem não falava muito sobre esses termos, assim, ele falava de objetividade. É um pouco estranho, mas em outra palavra do que, enfim, coesidade, digamos. Ele falava de coesidade. Mas ele não falava muitos termos, eu não sei muito detidamente essa relação do conceito de verdade do Heidegger, mas tem um certo conceito que é muito complexo. Mas a questão da interpretação, ela é fundamental, ela é conhecer humano. É parte constitutiva do conhecimento. Tudo é interpretação. Mas isso não implica... Mas talvez tem um caminho para a verdade. Exato. Eu acho que tem uma noção de verdade que opera, que é diferente da verdade como correspondência, que no texto O que é isso, a filosofia, ele vai até os pré-socráticos. Bom, e aí tem o texto, tem o parágrafo 44, tem a essência da verdade. Tem uma essência da verdade, é bem importante. A gente leu ano passado no grupo no segundo quadro. Eu não Você participei. começou no terceiro.
Mas de fato, pelo menos desde a juventude dele, ele adotou junto com o mestre dele essa grande preocupação de separar o que ele estava fazendo de, enfim, uma coisa tipo, vamos viver a filosofia, né? Eu já falei isso em várias apresentações minhas, mas é de fato muito importante. Heidegger era muito preocupado com isso, né? Então eu acho que ele continua sendo preocupado com isso. Só que essa questão da interpretação é realmente uma posição, assim, é uma crítica muito contundente, né? É muito difícil achar esse tal dessa relação objetiva, compartilhada por todos, em todas as situações, enfim, é muito complicado isso. Bom, muito difícil. A gente vai com certeza voltar a esse problema, mas fica, né? Fica essa questão. Pega um pouquinho depois do que a gente pega no quadro inteiro, né? A relação dele, na verdade, é um pouquinho depois. Né? Mas eu diria que ele é menos, menos relativista do que o Nietzsche. Eu acho que ele é menos relativista que o Nietzsche, até porque ele tinha essa preocupação de fazer algo criterioso, né? Não é qualquer coisa. Não, mas o Nietzsche também. Não, aí, do jeito que você está falando, parece que... Não, o Nietzsche é muito importante. Mas assim... O Nietzsche, a crise da noção de verdade para o Nietzsche é uma consequência, um desdobramento da própria vontade de verdade. Porque é justamente no afã de chegar à verdade que a gente chega à conclusão de que a gente não tem a verdade. A gente acaba tendo que admitir que a verdade nos escapa. Isso é uma consequência do tanto que nós buscamos a verdade. E aí o Nietzsche questiona o quê? Questiona essa obsessão pela verdade. Por que a gente faz tanta questão da verdade? Vamos viver sem essa obsessão. Né? O que o Heidegger vai fazer é propor uma outra concepção de verdade, que a gente também pode pensar no Nietzsche seria o perspectivismo. Sim. No Heidegger não é exatamente isso. Mas isso valeria uma pesquisa, um estudo e tal. Talvez haja algum modo de aproximar as duas coisas. A noção de verdade, tal como Heidegger apresenta em 44, e essa ideia do perspectivismo. Bom, eu não sei, a própria ideia de filologia tem perfis fenológicos, né? Você tem então existe já uma pluralidade que está dentro do conceito de verdade de qualquer sinologia possível, né? Inclusive o impressionismo é muitas vezes paralelamente comparado com a filologia, porque no impressionismo você pega o mesmo objeto e retrata ele de 40 formas diferentes, dependendo da origem, enfim, do olhar, essa questão móvel, né, do objeto sensível. Tem múltiplas percepções sobre o mesmo objeto. Mas por isso é muito forte essa questão objetiva da verdade universal, né? Você chega a uma essência. Você não cai em relativismo de jeito nenhum, digamos assim. Seria... Aí eu não sei, talvez com a questão do mundo da vida daria para discutir. Talvez isso não. Talvez. Ficamos gravados até agora, hein? Olha só. Socorro. Bom,